irmãos, nesse ato de edificação, convidamos o reverendo Giovanni para dar a mensagem do Senhor nessa noite. Graça e paz, meus irmãos, meus amigos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, versos 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vós que converteis o juízo em alosma e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o óleo, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo e trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis os justos, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Meus irmãos, em sua obra A República, Platão argumenta que a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça são os pilares fundamentais para uma vida ética e para a construção de uma sociedade justa. Portanto, Platão destaca essas quatro virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça, como fundamento para uma sociedade justa. O povo de Israel, no tempo de Amós, o livro que acabamos de ler, falhou gravemente em viver segundo essas virtudes, mas eles falharam especialmente na questão da justiça. Eles falharam no quesito sabedoria, coragem, temperança, mas o ponto que eu destaco, o ponto fundamental que eles falharam foi em não praticar a justiça. A injustiça corria solta nos tempos do profeta Amós. Irmãos, a Escritura Sagrada mostra que a justiça ocupa um lugar central, um lugar primordial nos 10 mandamentos. Não apenas como norma jurídica, mas como expressão da vontade divina para a vida moral e espiritual do seu povo ou de qualquer sociedade. Então, quando nós olhamos para o livro de Amós, em todo o seu contexto,
nós podemos ver o profeta clamando contra os israelitas, especialmente a elite, especialmente os líderes. Aqui nós temos o profeta clamando contra aquela liderança, e justamente porque eles tinham violado a ordem de justiça, eles tinham violado esse princípio estabelecido pela lei, eles tinham desprezado essa virtude para uma sociedade justa. Nesse texto que nós lemos, nós podemos ver assim, de uma forma resumida, que eles amarguravam a vida do povo. Isso se vê no versículo 7, parte A. Ainda no versículo 7, parte B, é dito que eles pisoteavam a justiça. No versículo 10, após mostra que eles rejeitavam a correção. A segunda parte do versículo 10 mostra que eles rejeitavam a verdade. No versículo 11, eles tratavam os pobres com tirania, com crueldade. E no versículo 12, eles eram insensíveis, eles praticavam essas atrocidades e sem serem sensibilizados, eles ignoravam os necessitados. E parece que o coração continuava do mesmo jeito, o coração não era tocado por aquela situação caótica, triste e lamentável que o povo estava vivendo. Então, meus irmãos, tudo isso era uma afronta direta ao coração do código da lei concedida por Deus ao povo. A liderança de Israel estava ferindo os princípios normativos que regiam naquela época. E aqui a crítica do profeta, acompanhada a uma denúncia, é um chamado à conversão, é um chamado à mudança, é um chamado à transformação, mas não apenas uma conversão religiosa, mas também uma conversão ética, uma transformação social. O profeta se lança diante do povo e naquela expectativa de que Deus transformasse os corações daqueles líderes. Deus, segundo Amós, não se agrada de rituais vazios, mas Deus exige justiça como expressão da verdadeira fé. Eles adoravam, tinham lá seus vários deuses, especialmente aqueles que não eram convertidos ao Senhor. Eles iam de lugares a lugares, adorando, realizando seus cultos. Era um povo religioso, por assim dizer. Mas o fato é que quando qualquer religião não expressa justiça, essa religião é vazia, é uma religião vã. Então, irmãos, após denunciar a falência espiritual de Israel, que nós já estudamos, nós veremos hoje que Amós destaca a falência moral. Então nós já vimos a falência espiritual e agora está estampado diante de nós, nos versículos que lemos, a falência moral de Israel. E aqui vale dizer que no século 8º a.C., sob o reinado de Jeroboão II, que dos 19 reis ele era o de número 13, Israel desfrutava de prosperidade econômica, gozava de paz. Então, financeiramente, o país estava bem, o país estava próspero, gozando do fruto da terra, dos bons negócios, dos impostos que eram arrecadados. No entanto, a aparente estabilidade econômica escondia uma sociedade moralmente falida.
espiritualmente falida, como nós já vimos, e agora moralmente falida. Essa falência, meus irmãos, ia além das transgressões individuais do povo, manifestando-se como um sistema de injustiça social promovido pela liderança que oprimia a todos. Assim estava vivendo o povo. Esse era o contexto na época de Amós. Então vejamos como o profeta Amós enumera as atrocidades dos líderes que governavam o povo. Em primeiro lugar, eles amarguravam a vida do povo. A primeira atrocidade descrita aqui é que eles amarguravam a vida do povo. Vá para o versículo 7 e veja a primeira parte. Observe o início do versículo 7. O profeta diz: vós, quem seria vós? Vós que converteis o juízo em alosna. Meus irmãos, aqui nós temos uma denúncia contra a corrupção dos líderes de Israel. Vós aqui aponta para a liderança de Israel. E o termo alosna refere-se a uma planta extremamente amarga, e aqui usada metaforicamente para indicar como a justiça, que deveria ser doce, curativa e restauradora, foi pervertida em algo amargo e venenoso. Em vez de o sistema judicial funcionar como remédio, curando os erros e acalmando os oprimidos, os governantes o transformaram em veneno. É isso que Amós está dizendo. É assim, meus irmãos, em qualquer sociedade onde o sistema judicial é corrompido, a justiça se torna amarga. Esta denúncia do profeta é um alerta para líderes que usam o poder para o benefício próprio, ignorando os clamores dos oprimidos. A voz de Amós continua sendo uma trombeta que precisa ecoar nos palácios, parlamentos, tribunais, templos e lares em nossos dias hoje. A voz do profeta Amós precisa ecoar também nas escolas hoje. A mensagem de Amós nos desafia a viver uma vida de fé, uma vida que transforma, uma vida que cura e que não se conforma com a injustiça. Em segundo lugar, eles pisoteavam a justiça. Veja a parte B do versículo 7. Observe esta sequência. O texto diz: deitais por terra a justiça. Em outras palavras, Amós denuncia que a retidão foi lançada ao solo, a retidão foi jogada ao chão. Esta, meus irmãos, é uma imagem ainda mais contundente da degradação moral e institucional que o profeta denuncia aqui com suas palavras. Veja que, se antes ele dizia que o juízo foi transformado em amargura, em alosna, agora ela afirma que a justiça foi literalmente jogada ao chão, desprezada, pisoteada. A expressão deitar por terra dá a ideia de derrubar algo que deveria estar em pé, firme, algo que deveria ser respeitado, que deveria servir como fundamento, como marco para uma sociedade. Assim, a crítica do profeta
é que a justiça, que deveria ser o alicerce, que deveria ser o fundamento da sociedade, foi derrubada como se não tivesse nenhum valor. A justiça foi substituída por interesses pessoais e políticos. Os tribunais se tornaram instrumentos de opressão, não de libertação. Se você puder, volte um pouquinho no capítulo 2, versículo 6, e veja que absurdos chegaram. O texto diz, no capítulo 2, versículo 6, os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Irmãos, o contexto revela que a dignidade humana foi reduzida ao valor de um par de sandálias. Isso mostra o nível de desumanização nos tribunais da época de Amós. E você vê as coisas acontecendo hoje no Brasil, e pode imaginar que tudo que tem acontecido é algo que aparece do nada. A história humana revela a corrupção do próprio ser humano. A época de Amós, a situação era caótica, a situação era triste e lamentável, a ponto do profeta de Deus se levantar e ter que dizer estas coisas. Eu quero dizer que igrejas que ignoram a justiça social, se aliam ao poder corrupto, então acaba que repetindo os mesmos erros de Israel nos tempos de Amós. A igreja que se alia à injustiça social, ela comete erros como tantos semelhantes que nós estamos vendo no tempo de hoje. Então, meus irmãos, para não sermos alvos da ira de Deus, como foram os governantes israelitas, nós devemos nos esforçar para levantar a justiça do chão. E como nós podemos, pastor, levantar a justiça do chão? No mínimo, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, vivendo uma fé que transforma estruturas sociais, sendo uma voz profética contra a opressão e contra a indiferença. Servo do Senhor tem que testemunhar no meio de uma geração pervertida e ter a Bíblia como a bússola, a palavra do Senhor como a diretriz, como o mapa para nos conduzir. Terceiro lugar, Amós diz que eles rejeitavam a correção. Salte um pouquinho para o versículo 10, parte A. Então vamos agora para essa primeira parte do versículo 10. O texto diz: aborreceis na porta ao que vos repreende. Segundo o professor de Antigo Testamento, Gerald Smith, nos tempos bíblicos, a porta da cidade simbolizava o coração da vida cívica e econômica. A porta da cidade, literalmente a porta da cidade, era um espaço multifuncional nas cidades antigas. Era local de comércio e trocas econômicas. Servia de tribunal público, onde juízes decidiam causas. Você pode ver isso no livro de Ruth, por exemplo, capítulo 4. Aquele espaço ali era aproveitado como um centro de encontro e debate político. É como se fosse um tribunal, como se fosse uma câmara de vereadores, é como se fosse uma feira. Era um local do povo conversar, do povo ajustar as coisas, tomarem ali decisões.
Então agora o profeta se volta exatamente para este ponto da cidade. Que ponto da cidade? Ele se volta agora, ele olha para a porta, para o local de entrada na cidade. E aqui ele se refere a Samaria e denuncia a corrupção, denuncia a injustiça que ocorria justamente naquele espaço público, justamente naquele local de movimentação. E Calvino argumenta que a corrupção dos juízes era dupla. Eles não apenas pervertiam a justiça nos tribunais, mas também rejeitavam com arrogância qualquer advertência de um ancião, uma pessoa mais velha, mais entendida, que chegasse dando uma palavra para aqueles que estavam na condição de julgar e tomar decisões. Eles ignoravam. No fim, eles não apenas falhavam em cumprir o seu dever como autoridade, mas também violavam a majestade de Deus com as suas ações. Por que eles violavam a vontade de Deus com o seu comportamento, com as suas decisões? Irmãos, eu digo isso porque as autoridades constituídas não falam por conta própria. As autoridades são porta-vozes da justiça e da verdade divina. Eles falam em nome de Deus, eles agem em nome de Deus, tomam decisões em nome de Deus. Então eles estavam violando a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Então, irmãos, o profeta condena um vício que atravessa gerações, pois ainda hoje nós vemos o mesmo problema. Mudou o local, não mais na porta da cidade, mas de fato nos tribunais. São pessoas que ocupam posições de liderança, achando que estão acima de qualquer crítica, reivindicando liberdade total para pecar, para fazer aquilo que acham que deve ser feito. São governantes que agem como se estivessem em uma classe separada, imaginando-se livres de qualquer tipo de censura. São políticos que desejam ignorar as orientações estabelecidas pelo padrão divino. São governantes que desejam governar sem justiça, pois o poder para eles não passa de uma licença para a desonestidade. E deste modo fica claro, meus irmãos, o significado da crítica do profeta Amós. Assim, a arrogância dos juízes na época de Amós é um alerta para todos os que exercem autoridade hoje, quer sejamos pais, professores, diáconos, presbíteros, pastores. Somos ensinados pela palavra do Senhor que mais cedo ou mais tarde nós iremos prestar contas da missão confiada a nós. Líderes devem cultivar a humildade, entender que ouvir críticas é sinal de sabedoria e não de fraqueza. Em quarto lugar, Amós diz que eles rejeitavam a verdade. Olha a parte B do versículo 10. O texto diz: abominais o que fala sinceramente. Irmãos, aqui é dito que os líderes de Israel não toleravam ninguém que lidasse com eles de forma clara, honesta, seja sacerdote, profeta ou pessoa comum. Eles não toleravam a verdade.
Os poucos que apoiavam o sistema legal, correto e justo eram terrivelmente odiados porque falavam a verdade. É assim. Os ímpios não gostam de ser confrontados com a verdade. Herodes mandou prender João Batista porque este denunciou seu adultério. Os ímpios não gostam de ser confrontados com a verdade. John Hus foi preso e queimado porque denunciou os desvios doutrinários e morais da igreja. Os ímpios não gostam de serem confrontados com a verdade. Martin Luther King foi assassinado porque levantou a sua voz contra a segregação racial dos Estados Unidos. Os ímpios odeiam a verdade. Irmãos, a situação denunciada pelo profeta Amós era tão calamitosa que, a despeito da lei, e especialmente o 8º mandamento, condenar o falso testemunho, dizendo: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, Êxodo 20:16. Isso não impedia aquelas pessoas de tentarem perverter a justiça. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a luz incomoda aqueles que querem viver nas trevas. Eles se recusaram a serem governados pela verdade. A verdade é perturbadora para aqueles que desejam viver prazerosamente no pecado. Os peregrinos iam a Betel, mas não queriam ouvir a palavra de Deus. Assim fica claro, meus queridos, que o caráter e o modo de vida deles eram contrários à justiça de Deus. Então, nesse contexto, surge o profeta Amós e diz que o poder divino de destruição, guarde isso no seu coração. Surge o profeta Amós e diz que o poder divino de destruição iria arruinar os fortes que haviam construído palácios confortáveis, como o que tinha, com aquilo que tinha extorquido nos tribunais. Irmãos, quando pessoas influentes em uma sociedade desprezam a verdade, há pouca esperança de que ela permaneça estável e segura. No entanto, a história mostra que aqueles que se beneficiam da injustiça e da mentira constroem a sua própria ruína. A história bíblica mostra isso. Em quinto lugar, Amós diz que eles tratavam os pobres com tirania. Olha o versículo 11. Diz que eles pisavam os pobres. Os tribunais eram instituições que haviam sido criadas com a finalidade de proteger os fracos, os pobres, mas agora estavam trabalhando para destruí-los. Não havia no coração dos juízes temor a Deus e nem amor ao próximo. Os tribunais eram corrompidos a fim de aumentar os lucros dos ricos. Eles viam o pobre como um terreno a ser explorado. Os ímpios e poderosos viviam como parasita dos pobres. E através de impostos injustos, altos juros, os pobres eram levados à falência e acabavam sendo vendidos como escravos
Aos poucos, os camponeses iam sendo expulsos de suas terras e precisavam entregar uma grande parte de suas colheitas para continuar trabalhando nos campos dos ricos. E novamente, a liderança estava fechando os olhos para o que a lei dizia. Nós lemos nesta noite em Levítico 25, 35 a 43. De uma forma resumida, eu posso dizer que a lei proibia a cobrança de juros. A lei exigia uma atitude compassiva de cuidado para com os pobres. A lei ordenava que a sua terra fosse devolvida no ano do jubileu, ou seja, de 50 em 50 anos. No entanto, Amós denuncia que nos tribunais essas leis eram ignoradas a fim de aumentar os latifúndios dos ricos, extorquindo os pobres. Os proprietários de terras conseguiam construir para si casas sofisticadas, mansões belíssimas e feitas de pedras lavradas. Irmãos, no primeiro livro dos Reis, nós vemos que o custo dessas pedras lavradas era extremamente alto. E por isso, normalmente, somente os palácios reais eram construídos com pedras lavradas. E o templo também construído por pedras lavradas. Mas aqui o que nós vemos é a liderança política tomando conta dessa bonança às custas dos pobres. Em decorrência de abusarem dos pobres, os ricos de Israel estavam literalmente vivendo como reis, como senhores. Além de desfrutarem de mansões luxuosas às custas dos pobres, os abastados, os poderosos haviam plantado belos vinhedos para garantir-lhes um suprimento abundante de vinho. Mas contrapondo essa crueldade para com os pobres, o profeta Israel diz categoricamente que a maldição de Deus estava sobre todo esse luxo imerecido da liderança de Israel. E por ser assim, os desonestos não iriam morar naquilo que construíram. Eles não iriam morar nos palácios, nas casas construídas com pedras lavradas. Amós diz que os corruptos não iriam comer daquilo que plantaram. Irmãos, a punição de Deus viria para tirar tudo que os ricos conquistaram de forma injusta às custas dos mais pobres. Meus irmãos, a injustiça social é um pecado abominável diante de Deus. Quem oprime o pobre afronta diretamente o Criador. Tiago adverte que o salário do trabalhador retido por fraude clama com voz poderosa aos ouvidos do Senhor. Finalmente, Amós diz que a riqueza acumulada de forma desonesta pelos poderosos não seria motivo de glória, mas sim seria combustível que alimentaria a própria ruína deles. Assim como os poderosos de Israel se embriagaram com o luxo e ignoraram o clamor dos pobres, muitos hoje
se esquecem de que Deus é o juiz das intenções e das ações. O dinheiro obtido por meio de corrupção, exploração ou fraude não é sinal de vantagem, não é sinal de lucro, não é sinal de vitória, mas sim combustível que acende a ira do juízo divino. Lembremos, meus irmãos, que a ruína de uma pessoa não virá apenas pela escassez. A ruína de uma pessoa também pode vir pela justiça de Deus, que não tolera a opressão. Em sexto lugar, Amós denuncia que aquele povo ignorava os necessitados. Olha o versículo 12. O versículo 12 diz que eles rejeitavam os necessitados na porta. E nós já sabemos que, entre outras coisas, a porta da cidade servia de tribunal público, onde juízes decidiam coisas. Irmãos, aqui o profeta Amós não fala de um pecado abstrato, mas de uma falha moral profundamente visível. Amós denuncia a indiferença para com o sofrimento alheio. Vejam que o pecado aqui é duplo. Não é só opressão sistemática, mas também a insensibilidade pessoal, a indiferença para com os oprimidos. Em capítulos anteriores, o profeta já havia criticado a religião vazia de Israel, cheia de rituais e sacrifícios, mas desprovida de justiça. E aqui, a hipocrisia se torna palpável. Aqueles que diziam adoradores de Yahvé não tinham sensibilidade para ouvir o choro do pobre. A Bíblia ensina que a verdadeira adoração nasce de um coração que sente. A verdadeira adoração nasce de um coração que se compadece. A verdadeira adoração nasce de um coração que age. A verdadeira adoração é o reflexo da justiça e da misericórdia de Deus em nós. Em Cristo nós somos chamados a uma nova vida. Essa vida não é passiva, mas ativa na busca pela justiça. Como também diz Tiago, a fé sem obras é morta, e as obras da fé, como nos ensina a palavra do Senhor, inclui alimentar o faminto, inclui a vestir o nu, inclui acolher o estrangeiro, inclui o fazer justiça. As palavras de Amós nos desafiam a olhar para as nossas próprias portas. E eu pergunto, como reagimos ao sofrimento que está visível ao nosso redor? Ignorar o necessitado é, em essência, fechar a porta para a voz de Deus. Irmãos, a salvação pela graça nos capacita a agir com misericórdia, agir com justiça, não para sermos salvos, mas como fruto da salvação que nós já recebemos. Que nós possamos pedir a Deus um coração sensível,
que nos incomode com a injustiça, um coração sensível que nos mova a abrir portas, tanto das nossas casas quanto de nossos corações para com nós. Eu quero concluir dizendo que a mensagem de Amós é um grito contra a hipocrisia. A hipocrisia de uma sociedade que mantinha uma fachada de religiosidade enquanto praticava a opressão e a injustiça. Para ele, para o profeta Amós, a verdadeira fé não se expressa em rituais. O verdadeiro comprometimento com Deus não se expressa em rituais, mas em ações concretas de justiça e de compaixão. Então nós vimos a falência espiritual de Israel, vimos hoje a falência moral de Israel, e se Deus nos der graça, na próxima pregação veremos que Amós anuncia o juízo divino sobre o pecado de Israel. Israel não ficará impune por conta da sua falência espiritual e por conta da sua falência moral. Israel será castigado por Deus por conta do seu pecado. Curva sua cabeça e ora ao Senhor. Bendito Deus, nós vemos como o Senhor se importa com o seu povo. Louvamos a Ti porque a palavra do Senhor nos foi dada, e a palavra do Senhor é como uma radiografia que mostra o estado miserável do homem. Nós vimos, meu Deus, o quanto Israel se afastou do Senhor espiritualmente, vimos o quanto Israel falhou moralmente. Ó Deus, eu tenho absoluta convicção de que o que fora registrado é para o nosso exemplo. Então pedimos ao Senhor que dá-nos sensibilidade de coração para tomarmos para nós esses dois exemplos de falência espiritual, de falência moral, na certeza de que o juízo do Senhor virá. Esses pecados não ficaram impunes. Dá-nos, ó Deus, um coração contrito para nós compreendermos que quem age fora da vontade do Senhor, quem pisoteia a lei do Senhor, será castigado, será ferido com a ira divina. Ó bendito Deus, eu rogo a Ti, meu Pai, que mude as nossas atitudes. Ó Deus, aqueles que exercem liderança, que já são pais, que são professores, aqueles que atuam na sociedade como liderança, de uma forma ou de outra, aqui na igreja, os diáconos, presbíteros, o pastor, conceda a cada um de nós, meu Deus, sabedoria para aplicarmos a palavra do Senhor em todas as nossas decisões, que jamais venhamos virar as costas à palavra do Senhor, que possamos praticar a justiça e jamais, meu Deus, ignorar os sofrimentos, meu Pai, daqueles que estão sendo oprimidos de uma forma ou de outra. Faça com que sejamos justos, faça com que venhamos, meu Deus, julgar cada situação de acordo com a vontade do Senhor. Dê sabedoria também aos nossos governantes políticos, para que eles tenham sabedoria das decisões a serem tomadas, nos julgamentos que têm que fazer, que eles sejam, meu Deus, orientados, dirigidos pelo poder do Espírito Santo.
Ó Deus, que a mensagem do Senhor possa ser clara aos nossos corações, de modo, meu Deus, que não sejamos tomados por hipocrisia, que a nossa religiosidade, o nosso cristianismo não seja hipócrita, mas que seja, meu Deus, baseado na palavra do Senhor, que seja aprovado, meu Deus, pelos nossos atos de justiça, pelas nossas boas obras. Cuida da sua igreja, fortaleça e sustenta o seu povo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. De pé, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Nós agradecemos todos que aqui estão, especialmente as visitas. Eu vou chamar de parentes de Léo. Então, os parentes do vereador Léo, Deus abençoe todos que aqui vieram. Volte mais vezes, especialmente os que moram aqui, né? Volte mais vezes à casa do Senhor. E estamos aqui sempre para compartilhar a palavra de Deus. Os demais são visitas costumeiras, que Deus abençoe. Temos um chá aqui no refeitório, vamos participar. Muito bem, está escondidinha ali a mãe de Fernanda, muito bem. Agradecemos também a companhia ali da mãe de Fernanda, que Deus abençoe ela, o jovem está lá também. Ilka, né, que está aqui. Olha, muita gente aí. Deus abençoe. Volte mais vezes. Deus nos ajude. Vamos ao chá compartilhar esse momento de comunhão.